De um jeito ou de outro, Bolsonaro já pode ir se preparando para depor na CPMI dos atos antidemocráticos. Isso era notório, isso com certeza não pegou Bolsonaro de surpresa. É fato que ele já sabia disso. Se ele tem uma boa assessoria, isso já tinha sido informado a ele. É óbvio que essa CPMI tentariam trazer Bolsonaro. Tanto é que a relatora, que é a Elisiane Gama, não descartou de forma alguma o depoimento do Bolsonaro. A senadora Elisiane Gama, que é do PSD do Maranhão, afirmou que CPMI irá buscar quem financiou os atos e quem foi o autor intelectual. Eles ainda tentam jogar essa pecha de que Bolsonaro foi o autor intelectual dos atos do dia 8 de janeiro. Balela maior do que essa é um tanto quanto difícil. O ministro Marco Aurélio deu depoimento já, dizendo que isso é impossível, descartou qualquer hipótese, até a PGR já se manifestou nesse caso. Então, assim, mas eles insistem em bater nessa narrativa tosca. A grande questão aqui é que, por que Bolsonaro já não foi convocado? Qual é o grande problema? O que eles têm medo? Ou o que está acontecendo que eles já não começaram já alegando, vamos chamar Bolsonaro sim? O fato é que eles ainda têm medo do que pode sair do depoimento de Bolsonaro. Até porque eles têm medo da popularidade de Bolsonaro continuar aumentando se eles ficarem dando exposição ao Bolsonaro. Afinal, para quem foi apoiador do Bolsonaro, adoraria ver o Bolsonaro efetivamente prestando um depoimento na Câmara dos Deputados em uma CPMI. Ou não. Ou não. É nítido, é claro que você iria querer. Então, assim, eles não sabem ainda se é o momento certo, se está na hora, se não está na hora de chamar Bolsonaro. A questão aqui não é em prol deles. A questão aqui é o risco que isso tem contra o lulopetismo e contra o governo do PT. Mas e a Elisiane Gama? Enfim, vamos entender um pouco mais. Ela, conforme matéria do Conexão Repórter aqui, e já falei amplamente aqui para vocês, ela que é do Maranhão, é aliada do Flávio Dino. Elisiane Gama será relatora da CPMI. Então, ela, com toda certeza, ela vai trabalhar e vai articular de todas as formas contra a direita. Ela é totalmente alinhada e vai fazer todos os pedidos do Dino e do governo Lula. Só que a coisa é um pouco mais complexa, o buraco é um pouco mais embaixo. Por quê? Porque quem saiu vitorioso nessa CPMI foi o Arthur Lira. O Lula injetou tanto dinheiro, ele apostou tanto nessa CPMI, primeiro tentando travar ela e depois que viu que não tinha como travar, tentando dominá-la, que ele apostava que ele teria a relatora, que é a Elisiane Gama, e que também a presidência seria do governo. De cara, a gente já questiona isso aqui. O senador, Eduardo Girão, ele fez uma manifestação onde ele deixou claro: CPI é um ato da oposição. CPI é das minorias. Não cabe, é até imoral e ilegal o governo Lula tentar dominar uma CPMI, porque a CPMI é para investigar o governo, é para investigar. E se o governo é investigado também, não poderia o governo dominar. Tanto é que, como eu disse, a maior vitória foi do Lira, porque ele colocou um seu aliado, que é o Arthur Maia, para presidir. Então, o Arthur Maia fica ali como uma carta na manga, porque a Elisiane Gama, como relatora, ela pode até pedir, mas quem manda é o Arthur Maia, que é do União Brasil, que é aliado do Lira. Então, se o Arthur Maia resolver infernizar a vida do Lula e do Flávio Dino, isso ele vai. Por quê? Porque ele está aliado ao Lira. Então, se Lula não mandar pianinho na carteira do Lira, o Lira usa seu cão de estimação, seu cão de guarda, que é o Arthur Maia na CPMI, e dá-lhe pau no Lula, porque o Lula morre de medo dessa CPMI. Bora lá. Já que a gente está falando ainda de convocação, vamos continuar. Matéria do Metrópolis, do Guilherme Amado. O PSOL pede a convocação de Mauro Cid, Augusto Heleno, General Heleno e Anderson Torres
para a CPMI de 8 de janeiro. O PSOL pediu a convocação de Mauro Cid, Augusto Heleno e Anderson Torres para a CPMI de 8 de janeiro, e os requerimentos precisam ser aprovados. Aprovados por quem? Pelos parlamentares que estão lá, porque funciona assim. Eu faço um requerimento. Se esse requerimento já for rejeitado pelos parlamentares, ele já cai por terra. Se ele for aprovado pelos parlamentares, ele vai para o presidente, que pode rejeitar. E aí é onde entra a grande questão. Olha outra matéria do Igor Gadelha. A base do Bolsonaro quer o depoimento do Anderson Torres, quer o depoimento do Augusto Heleno e quer o depoimento do Cid lá, tá? Do Mauro Cid. Por quê? Porque são pessoas da direita expondo ali na CPMI. Então tá aqui Igor Gadelha, os bolsonaristas, como eles mesmos dizem, né? Querem sim esses depoimentos. Querem o depoimento de Bolsonaro, do Anderson Torres, eles querem esclarecer. Você não acha no mínimo estranho ou muito esquisito que aquele que se diz vítima, que é o governo, não quer saber dos atos antidemocráticos, não quer saber da CPI? Aquele que é o acusado quer desvendar as coisas. Tanto é que o PT, preste atenção, e aqui é interessante você ver esse detalhe que talvez você não tinha visto. O PT não pediu a convocação de nenhum desses. Foi o PSOL. O PSOL, apesar de aliado ao PT, ele é independente. Tanto é que voltou contra o calabouço fiscal. Então, o PSOL é quem convocou. O PT não quer. O PT não quer Bolsonaro dando depoimento, não quer Anderson Torres, não quer Augusto Heleno. Augusto Heleno vai tratorar aqueles parlamentares do PT. É simples assim. Já começaram sendo tratorados. Tanto é que até o estado de Minas trouxe uma matéria sobre Nicolas Ferreira. E eu repeti para vocês, a mídia tradicional não costumava trazer matérias que falassem bem ou que colocassem as falas da oposição, do bolsonarismo. E a coisa está mudando. Nicolas Ferreira na CPMI de 8 de janeiro. O PT está lascado. E aqui eles colocaram um trecho do vídeo do Nicolas, onde ele simplesmente... Aqui, ó, tá o vídeo aqui, onde ele simplesmente descasca o PT, descasca a narrativa do PT aqui. Ou seja, o que está acontecendo? Que o Randolfo Rodrigues já pulou fora da CPMI, não quer se desgastar, acha que vai ser ruim. O Omar Aziz já pulou fora. O que está acontecendo? Todo mundo viu que já vai dar ruim para o PT. A narrativa do PT não vai se estruturar. Por quê? Porque tem um arcabouço gigante de artigos, de matérias contra o PT, que é aliado a ditaduras, aliado a isso ou aquilo, e que simplesmente não se sustenta em relação aos atos do dia 8 de janeiro. Nicolas, como eu disse, veio batendo um bolão. Vou colocar aqui um trecho de uma fala dele, que não é, só para você ter noção, não é essa citada pelo Estado de Minas, não. Mas é uma que vale a pena você ouvir. Ouça comigo. Eu ouvi aqui da esquerda com relação a ter um trabalho técnico, da qual inclusive eu vim aqui para poder fazer e deixar de lado narrativas. Contudo, nesse pouco tempo aqui de CPMI já foram levantados 5. O primeiro com relação às pessoas que estavam na porta do quartel, as colocando como se fossem terroristas, baderneiros, sendo que isso não é historicamente da direita. E segundo, que estavam ali de forma pacífica, ordeira, pedindo ali uma indignação por conta do que de fato aconteceu, de ter um ex-condenado na presidência. Agora, é algo bastante diferente do que aconteceu dos 580 dias que os petistas ficaram em frente à Polícia Federal. E por um motivo muito pior, que é para poder saudar um condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, se não me engano. E então essa narrativa cai por terra para tentar descredibilizar aquelas pessoas patriotas que estavam ali de forma ordeira. Segunda narrativa com relação aos investigados. Tentaram descredibilizar aqui o deputado André Fernandes por ser investigado pelo STF. Horas. Nós sabemos que hoje não há conhecimento jurídico, há relacionamento jurídico. Então, se for falar de investigação, o PT está lascado. Porque só no governo de transição são 67 que estão investigados.
Então, peraí, outra, não é investigado por uma perseguição política, é investigado por lavagem de dinheiro, esquema de corrupção, peculato. Então, peraí, não fala de investigação, que senão o negócio vai ficar feio para vocês. A terceira narrativa, de que os eleitores do dia 8, de alguns deputados, estavam nos atos do dia 8, dizendo que se tem eleitor lá, aqui o deputado não pode nem estar aqui, inclusive deve ser condenado. Se for levar essa mesma narrativa, presidente, o PT também está lascado. Porque se for considerar os crimes que o PT cometeu, o Lula é o primeiro então a ser condenado novamente. Porque se o político responde pelo crime do seu eleitor, então realmente a coisa fica complicada. Agora, a gente precisa levantar aqui uma outra narrativa, que é com relação aos terroristas. Se no dia 8 tiver alguém com o currículo de um César Batiste, se tiver com o currículo ali do Nicolás Maduro, do Hugo Chávez, a gente vai condenar, se tiver ali essa exceção. Mas muitos inocentes ali não têm o currículo, ou se não, né, porque o Lula não tem currículo, o ditador não tem currículo, tem ficha criminal. Tiver a ficha criminal dessas pessoas, a gente vai condenar. A gente não vai fazer igual o Lula que vai virar amigo. Então eu quero deixar aqui bem claro que foram vocês que levantaram somente 5 narrativas no primeiro dia de CPMI. E diferentemente de que muitos da esquerda, ninguém levantou questões técnicas, eu quero deixar uma questão técnica aqui, presidente, de que quando eles nos acusam de que nós vamos fazer tumulto, horas, os 4 últimos anos ficaram nos chamando de genocidas, terroristas, fascistas, negacionistas, homofóbicos, transfóbicos, e agora estão pedindo para nós não causarmos tumulto. Falar a verdade é causar tumulto? Se for, eu realmente vou causar tumulto. E a oposição também vai causar tumulto. Então, tumulto é isso. E, por fim, fiz aqui requerimentos de 4 convocações, 4 requisições de imagens e um pedido da íntegra da CPMI do DF. Isso sim é fazer oposição de verdade técnica. Obrigado, presidente. Pessoal, eu quero fazer uma menção aqui, tá? Uma do André Fernandes, que deu uma resposta aqui, valeu pela defesa, estão querendo desvirtuar o foco da CPMI, mas não permitiremos. Outra do Pablo Marçal, um cara que eu tenho muito respeito, tenho gratidão a ele, que durante a campanha eleitoral participou de lives, participou de reunião com a gente, então mandar um grande abraço pro Pablo Marçal, que escreveu o seguinte: que orgulho de te ouvir, cara, jogue duro com esses canalhas, nunca pare, irmão. É isso aí, concordo em número, gênero e grau, acho que em alguns minutos ele conseguiu desbastar a narrativa gigantesca de meses do governo Lula, que foi imposta ali na CPMI. Então, parabéns, Nicolas Ferreira. Por fim, mas não menos importante, vou voltar de novo ao assunto dos 2 primeiros editoriais de hoje, tá? Vamos lá. Uma matéria do Guilherme Amado. Bolsonaro não quer manifestação chamada por Zambelli e MBL pró-Deltan Dallagnol, tá? Vou fazer uma leitura rápida. O tweet, publicado nessa manhã por Fábio Washgarden, assessor da imprensa e advogado de Jair Bolsonaro, teve o aval do ex-presidente e mira Carla Zambelli e o MBL, que tentam convocar manifestações de apoio a Deltan Dallagnol para o começo de junho, escreveu Washgarden, após combinar com Bolsonaro. Faz-se mais que necessário avaliar quem esteve de fato ao lado do governo nos últimos 4 anos, antes de sair apoiando e promovendo manifestação oportunista. A direita teima em ser vagão rebocada por quem nunca conseguiu ser locomotiva. Bolsonaro não quer confronto com Alexandre de Moraes nesse momento, nem estender a mão para Dallagnol, que, na visão do ex-presidente, não fez nada para sua reeleição. Vamos lá. Beleza. Primeiro ponto desse tweet aqui. A gente vê um nítido racha entre Carla Zambelli e Bolsonaro. Isso aí está mais do que claro, mais do que nítido, uma vez que Bolsonaro pediu para não fazer e a Zambelli está dando apoio a manifestações em relação ao Deltan. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pega a pedra aí para jogar para mim. Nesse discurso, eu apoio a Zambelli e não a fala do Bolsonaro, tá? E não a do Washgarden com o Bolsonaro. Porque Bolsonaro tá na visão dele, Bolsonaro tá criticando o Dallagnol por não ter apoiado o Dallagnol, por não ter apoiado o Bolsonaro na campanha, assim como o MBL, que não apoiou e assim o Lula voltou. Ok, concordo com a raiva pessoal do Bolsonaro em relação a isso. Só que a gente tem que ver um outro ponto. Deltan Dallagnol foi cassado. Foi o primeiro
vai chegar em vocês. Vai chegar no Bolsonaro e na inelegibilidade. E aí, se você não se manifesta contra, no caso do Deltan Dallagnol, que foi um abuso, no seu caso, você vai se manifestar como? O próximo é o Nicolas Ferreira. A gente sabe disso. E aí, sem apoio do MBL, sem apoio do Deltan, sem apoio dos demais da ala lavajatista, vai como? Então, longe de mim querer dizer que eu entendo mais, mas eu só discordo, tá? Eu só discordo nesse ponto. Eu tenho a minha visão própria. O mal já está feito. Já temos aí 4 anos pela frente. Menos de 4 anos, graças a Deus. Mas a grande questão é, vai ser em união ou desunião brigando por protagonismo? Se for em desunião, esquece. Em 2026 não tem direita. Essa é a minha visão. Se você não concorda, por favor, coloque o seu comentário, que são os comentários de contraponto que me fazem uma reflexão. Então ponha argumentos, porque na minha visão, desculpem, mas nessa aqui eu não concordo com o Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro, pelo contrário, deveria deixar se manifestar mesmo, porque o povo vai ter que voltar para a rua. Entenda uma coisa, se a manifestação der certo, o povo for para a rua e tiver muita gente, quem vai levar o mérito é o MBL, é o Deltan? Talvez. Se a manifestação não der certo, se flopar, quem vai levar o desmérito, quem vai ser criticado, é a direita como um todo. A direita acabou. A direita não tem mais força. Agora a esquerda manda. Essa é a minha visão, incluindo o bolsonarismo, tá? Mas é só a minha visão de um simples apresentador, de um simples advogado, de um simples filósofo aqui, tá bom? Mas cada um tem uma forma de pensar. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.